Romanos capítulo 4, irmãos, eu quero ler com vocês, começar lendo o versículo 25, Romanos 4, 25. Mas esse, na verdade, é o último versículo, né? Nós vamos falar sobre o capítulo inteiro hoje. Vamos tentar fazer isso de forma não demorada, mas também que a gente entenda um pouco do que está acontecendo ali, do texto, né? Mas eu quero começar lendo com vocês Romanos 4, verso 25. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele foi entregue à morte, Jesus, por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque temos a Tua palavra. Obrigado porque ela nos relembra de tão grande amor que já temos falado em toda essa manhã juntos aqui. E, Senhor, recebe a nossa adoração, porque se não fosse essa entrega, essa doação, esse sacrifício, se não fosse essa vida nova, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos vivendo como a maioria das pessoas hoje vive, sem sentido, sem rumo, sem vida, sem esperança, como a Tua palavra diz, sem Deus no mundo. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra. Quero pedir que o Senhor transforme o nosso coração à medida que vamos lendo. E obrigado porque, ainda que a mensagem não seja nova, ela brota, ela faz o nosso coração rever, repensar, reavaliar. Obrigado porque é o Teu Santo Espírito agindo em nós, diante da Tua palavra. Quero pedir que o Senhor nos ajude a conversarmos sobre esse texto hoje. Eu oro assim, clamando e pedindo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos um pouquinho, estamos caminhando no livro de Romanos, né? E o capítulo 3, nós vimos, né, desde o capítulo 1, como o ser humano é pecador. E aí o apóstolo Paulo fez uma construção para mostrar para a gente que aquele camarada, que ele é ímpio, que ele é maldoso, ele está debaixo do pecado. Mas aquele que se acha bom, que acha que consegue sozinho fazer e mostrar que nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, o apóstolo Paulo mostra que esse também está debaixo do pecado. E ainda assim ele continua dizendo que o judeu também, que se dizia, eu sou o povo especial de Deus, eu tenho a lei, eu fui circuncidado. Aí o apóstolo Paulo vai mostrar, vocês também estão debaixo do pecado. E aí, no versículo 23, que não está ali, né, que nós vimos na semana passada, porque todos pecaram. Que é um texto que todo mundo aqui conhece, né? Já ouviu muitas vezes. Todos pecaram e destituídos ou carecem da graça de Deus. Estão separados da graça de Deus, não alcançamos a graça de Deus, estamos distantes. Aí nós entramos, então, na semana passada, na alegria do que o apóstolo Paulo falou, dos versículos 23, 24 até o 31. Ele diz, mas Ele, Deus, por sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus. De Cristo Jesus nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem, não em favor dos que fazem alguma coisa, porque se a gente fosse fazer, a gente não ia conseguir. É isso que Paulo está dizendo. Veio dizendo o tempo todo.
Irmãos, aqui do versículo 21 do capítulo 3 até o capítulo 5, no versículo 21, ele vai falar sobre isso, como Deus, através de Jesus Cristo, nos declara justos. E ele fala isso por quê? Porque a gente não consegue. Ninguém consegue, era isso que ele estava mostrando antes. Ninguém consegue. Né? Nesse meio tempo, enquanto a gente estava estudando o livro de Romanos, começando, né, o Alex teve a oportunidade de compartilhar conosco sobre a questão da depravação total e dizer que ninguém consegue. Vários textos que mostram isso, ninguém consegue. Mas graças a Deus, que em Cristo, Ele nos declara justo. Por causa do sangue de Cristo, nós cantamos, nós representamos, nós lembramos, nós falamos. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui a manhã inteira. E é isso que nós vamos ler hoje de novo. No capítulo 4, o apóstolo Paulo, então, ele vai falar sobre como Deus nos declara justos. E ele vai usar o exemplo, então, de Abraão. Capítulo 4 é o exemplo de Abraão, tá bom? Eu coloquei alguns pontos aqui, e o primeiro deles, nossa, dá para ver, que a gente vê, vocês conseguem ler, não? Dá para ler, né? Fica meio ruinzinho, é só um slide dessa cor, o resto é branco, tá bom? Não, um sim, um não é azul, o outro é branco, tá bom? Mas não tem problema. Se dá para ler, tá bom. Eu vou ler para vocês. Ponto 1. Deus nos justifica, Deus justifica pela fé. Isto é, Deus nos declara justos pela fé. Ele mostrou que não é algo que a gente consegue fazer. A gente não é justo por natureza. A gente não consegue ser justo, uma pessoa justa, diante de Deus. Deus nos declara. Como eu falei na semana passada, é aquele grande tribunal onde o juiz ele bate o martelo e diz, você é inocente, você é justo. Mas não é porque ele é corrupto ou ele passou a mão na sua cabeça, não é isso. É porque Jesus pagou o que era o seu castigo. Ele pagou no seu lugar. Então, quando Deus nos declara inocente, ele diz, você é inocente, alguém já pagou no seu lugar. Cristo pagou no seu lugar. Então, Deus justifica pela fé, mas ele vai dizer, não é algo novo. E ele vai voltar lá para Abraão para dizer que não é algo novo. Né? Porque o que acontece, irmãos? Lembra que lá no capítulo 1, ele fala assim, porque no Evangelho nós descobrimos como Deus justifica o pecador. Que do começo ao fim é pela fé. Isso poderia parecer um ensino novo. Isso é um ensino novo, agora não é mais pela lei, pelas obras, é pela fé. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer, sempre foi pela fé. E aí ele vai dizer, vamos voltar lá para Abraão. E aí no versículo 1, nós temos lá, eu tenho aqui, você tem aí no seu texto, do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação. O que ele descobriu? O apóstolo Paulo começa, capítulo 4, com essa afirmação. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação. O que ele descobriu? Ele está focando a sua atenção principalmente para os judeus. Lembra para quem eles estão escrevendo? Para a igreja de Roma. O que tinha na igreja de Roma? Judeus, mas não só judeus, tinham gentios. Na verdade, a maior parte era de gentios, mas também estava cheio de judeus ali. E o apóstolo Paulo está dizendo, virando a atenção para eles e dizendo, olha, do ponto de vista humano, segundo a carne, talvez a sua versão diga, segundo a carne, Abraão foi o fundador da nossa nação. Qual nação? Nação de Israel. Né? Nós vimos isso lá atrás. Ele é o pai da nação de Israel. Tudo começou ali, Gênesis. Começou com Deus dizendo para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai de perto dos seus parentes e vai para um lugar onde eu vou mostrar para você. E lá eu farei de você uma grande nação. Então tudo começa aí. Do ponto de vista humano, Abraão, depois vocês sabem a história, Isaac, Jacó, seus 12 filhos. E aí você tem as 12 tribos de Israel e o povo de Israel. Então, segundo a carne, segundo o ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação. O que ele descobriu? Continuando aí no versículo 2. Se suas boas obras... O
que ele descobriu? Se as suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. É interessante isso aqui, irmãos. Lá no capítulo 3, no capítulo 2, ele diz, nós temos motivo de nos vangloriar? E aí ele mesmo responde, claro que não. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, se as obras de Abraão tivessem tornado Abraão justo diante de Deus, então ele teria motivo para se vangloriar. Mas não perante Deus. E eu destaquei, se você vai perceber que eu destaquei, deixei mais escuro e sublinhado algumas palavrinhas que são interessantes na virada, mas não perante Deus. Né? Ele está contrapondo aqui, ele está dizendo, ele não poderia fazer isso diante de Deus. Por que não? Versículo 3. Por que não? Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Isso lhe foi creditado como justiça. Assim ele foi declarado justo. Abraão creu em Deus. O apóstolo Paulo está citando Gênesis capítulo 15. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado, né? E assim ele foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito, tá? Isso aqui ele está trabalhando com algo que a gente, né? Você trabalhou e aí você chega para o seu chefe, ó, tem o direito de receber. Né? Se o seu chefe não te paga, você, que absurdo é esse, né? Tem direito de receber. Eu trabalhei o mês inteiro, então o salário daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito. Contudo, porém, ninguém pode exigir de Deus isso. Ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, com base em sua obra, com base em sua capacidade. Mas como? Por meio da sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Isso aqui ele está falando, percebe, irmãos, eu quero que você preste atenção. Ele está falando de Abraão para o povo de Israel, mas também para nós. Ele está construindo o argumento dele desde lá de Abraão, antes da lei existir, é o que a gente vai ver daqui a pouco, antes da circuncisão existir, antes do povo de Israel existir. A gente está vendo isso. O apóstolo Paulo está falando que Abraão foi considerado justo por crer em Deus. Tá? Então o primeiro ponto é que Deus justifica. O segundo é, Deus justifica pela fé, não é algo novo. E a gente tem aqui mais uma coisa, o testemunho de Davi. Ele vai voltar para Abraão, mas ele cita Davi. Olha o que ele diz. Davi também falou a esse respeito, quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Olha o que ele fala. Interessante, né? O versículo 6. Ele vai dizer assim, Davi também falou sobre isso. Sobre isso o quê? Que é justificado pela fé. Que é declarado justo pela fé. Como que ele fez isso? Quando ele fez isso? Quando ele descreveu a felicidade, a alegria daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. E quando ele faz isso? Aí ele vai citar os versículos 7 e 8, que é os versículos 1 e 2 do Salmo 32. Né? Davi havia pecado, Davi havia feito muitas coisas já. E no Salmo 32, não sei se você lembra, mas o Salmo 32, Davi derrama sua alma diante de Deus falando sobre o pecado que consumiu a alma dele. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci. Os meus ossos a sensação de esmagamento. Né? Aí, no Salmo 32, 1 e 2, ele diz, como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aquele cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Então, Paulo está citando Abraão antes da lei. Na verdade, se você for pensar, o povo de Israel, eles tinham o Antigo Testamento, né? Eles têm até hoje. Eles dividem em 3 partes.
esqueci agora. Lei, Torá, né? Eles chamam de Torá, a gente chama de lei, ou de Pentateuco, que são os primeiros 5 livros. Depois eles vão ter os profetas, que aí eles misturam alguns profetas e alguns livros históricos também. Tá? E a história de Davi se encontra nesse segundo grupo de livros. Então ele está citando a Torá e ele está citando também esse segundo conjunto de livros da parte histórica de Israel após a lei. Davi também tinha o mesmo conceito de ser justificado pela fé e não pelas obras. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então ele está dizendo, gente, não é algo novo, não estou inventando nada novo aqui. As escrituras já diziam. Como são felizes, né? O pecado são cobertos, o pecado que o Senhor não leva mais em conta. Tudo isso ele vem construindo, ele vai continuar nos versículos em diante, de 9 a 12. Deus justifica pela fé, não é algo novo, é a fé somente, sem a circuncisão. E aí, irmãos, por que é que isso é importante? Porque os judeus acreditavam que só pelo fato deles terem sido circuncidados, eles faziam parte do povo de Israel, pronto, eles são declarados justos, eles são considerados justos, eles são justos. E é por isso eles excluíam os gentios, aqueles que não eram judeus. Eles diziam, esse pessoal aí, fora com eles. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Versículo 9. Por acaso, essa bênção de ser justificado, onde o pecado ele não é mais levado em conta pelo Senhor, por acaso essa bênção é apenas para os judeus? Ou se estende também aos gentios incircuncidados? É interessante isso, porque o judeu usava isso até como xingamento, esse incircunciso. Tipo, dizendo, esse cara perdido, ímpio, pagão, né? Esse cara mau. Então, será que por acaso essa bênção da fé que nos torna justo é só para os judeus? Ou também se estende aos gentios incircuncidados? E aí ele vai fazer algumas perguntas, como ele tem costume de trabalhar com perguntas e respostas. Ele diz, por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também para os gentios incircuncidados? A resposta dele mesmo é, já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da sua fé. Não pela circuncisão, não por nada. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes? Essa pergunta está aí no texto, versículo 10. E a resposta de Paulo é, está claro que foi antes de ele ser circuncidado. Irmãos, Paulo está fazendo uma exposição da vida de Abraão, rapidamente. No capítulo 15, Abraão, tem o texto lá que diz, versículo 6, e ele foi considerado justo. Ele creu em Deus, e isso foi acreditado como justiça, ele foi considerado justo. Capítulo 15. No capítulo 17 é que vem, Deus diz para Abraão circuncidar ele e a sua família, como os homens da família, como compromisso, né? Como reconhecimento da aliança que ele tinha com Deus. E aí é o que o apóstolo Paulo está falando. Abraão foi considerado justo antes mesmo dele ser circuncidado, possivelmente uns 14 anos antes dele ser circuncidado. Foi porque ele creu em Deus, e é isso que Paulo está dizendo. Como isso aconteceu de Abraão ser considerado justo? Foi antes ou depois dele ser circuncidado? E ele responde, está claro que foi antes dele ser circuncidado. Então, não é a circuncisão. Vamos continuar olhando o texto aqui. Olha só, versículo 11. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía a fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Versículo 11. É interessante isso aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês colocam a sua esperança na circuncisão, mas está errado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já tinha fé, já havia crido em Deus. E de que Deus, era um sinal de que Deus já havia declarado Abraão justo, já havia considerado ele justo, mesmo antes de ser circuncidado.
Para nós, talvez pode parecer assim, mas Paulo está repetindo demais a mesma coisa. Mas isso era importante, irmãos, porque isso, Paulo escrevendo isso para os judeus, ele foi perseguido por causa dessas coisas. Ele foi várias vezes espancado por dizer esse tipo de coisa. Que para eles era uma ofensa. Eles achavam que só pelo fato de ser circuncidado, pronto, já somos declarados justos por Deus. Portanto, é uma conclusão. Então, já que é assim, Abraão foi declarado justo antes da circuncisão, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. Então, Abraão não é só o pai. Os judeus diziam, Abraão é nosso pai. Abraão é o pai do povo de Israel. E era. Mas Paulo está dizendo, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas também não foram circuncidados. Isto é, inclusive os gentios. Isso para eles era um absurdo. Era um ultraje, isso era uma ofensa, era heresia. Eles são considerados justos por causa da fé. E aí no versículo 12 ele continua dizendo, então Abraão é o pai daqueles que têm fé e também Abraão é o pai daqueles que foram circuncidados. Mas tem uma observação aqui. Mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Irmãos, é curioso, porque se a gente for pensar, não oficialmente, tá? A Bíblia separa muito entre judeus e gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Mas interessantemente, Abraão, que é o pai da nação de Israel, teoricamente ele era gentil. Porque ele veio de uma nação qualquer, lá de Ur dos Caldeus, ele veio, Deus o chamou, ele não havia sido circuncidado, ele foi depois. Ele não tinha a lei veio depois, com Moisés, que é o que ele vai falar aqui nos próximos versículos. Então, só para destacar isso, Abraão é o pai daqueles que creem, que são salvos pela fé. Isto é, os gentios, isto é, inclusive nós. Nesse sentido, esse é nosso exemplo de fé. Ponto 4 aqui. Deus justifica pela fé não é algo novo, é fé somente sem a lei. Se era sem a circuncisão, agora eu estou dizendo, e Paulo está dizendo que é sem a lei. Porque os judeus diziam, nós temos a lei, nós somos um povo especial, Deus nos declara justo, nós cumprimos a lei, mas Paulo está dizendo que é sem a lei. Dá uma olhada no versículo 13. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus. Olha que interessante. Mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Irmãos, quando Abraão foi chamado, ele não tinha a lei de Deus para cumprir. Então é interessante que a promessa que Deus fez com Abraão é simplesmente, sai de perto dos seus parentes e vai, sem rumo, eu vou te mostrar onde você tem que ir. E Abraão creu nesse Deus. E foi. Simplesmente foi. Versículos 14 em diante. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa foi anulada. Não é uma promessa, Deus não havia dito que daria para ele. Então existem aqui, então se não tem fé. Se é por obedecer à lei, então não tem fé. Não precisa ter fé, só ir fazendo isso aí e pronto. É o meu prêmio. Então eu trabalhei por isso, é o meu salário, na verdade. Deus é obrigado a me declarar justo porque eu fiz tudo que eu fiz. E é isso que Paulo está dizendo. Não, a herança é apenas, é pela fé, Não é para aqueles que obedecem. Versículo 15. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. Interessante essa frase. Queria que você pensasse nela. Porque a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. Sabe por quê? Foi o que ele disse antes. Porque ninguém consegue. E olha a frase seguinte.
Porque a única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Porque se tiver uma lei, a gente vai quebrar. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a lei traz essa ira. Por que a lei traz essa ira? Porque o cara não consegue obedecer. Ele não consegue obedecer, ele fica revoltado porque ele não consegue obedecer. Ele é incapaz, ele não consegue. E é isso que a lei nos mostra. O quanto nós somos pecadores, foi isso que ele disse lá no capítulo 3. Capítulo 2. A lei nos mostra o quanto nós somos pecadores. Versículo 16. E é por isso, então, que a promessa vem pela fé. Para que ela seja segundo a graça, não segundo a nossa capacidade, porque senão ninguém receberia. E assim alcance toda a descendência de Abraão. E aí ele vai dizer quem é a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, os judeus, mas todos aqueles que têm fé como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem. Então, a justificação, Deus justifica pela fé. Sem a circuncisão, sem a lei. É pela fé. Essa é a construção do apóstolo Paulo, através da vida de Abraão, né? Deus justifica pela fé, não é algo novo, a confiança em Deus, independente das circunstâncias. Agora ele vai olhar então para a vida de Abraão e a fé que Abraão teve. Olha como ele começa ali no versículo 17. Conforme aparece nas Escrituras. Eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Olha que interessante isso aqui, irmãos. A gente conhece um pouquinho da história de Abraão, né? E a gente sabe que Abraão... Vamos lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, Deus fala para Abraão, sai da sua terra, e ele simplesmente sai da terra dos seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e ele faz isso, ele vai. Por que ele vai? O que Paulo está dizendo, e o que Gênesis capítulo 15 diz, é que porque Abraão creu, confiou, entregou a sua vida a esse Deus e disse, eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor está falando, eu sigo. E aí, a gente vai, ele fala assim, né, quando Deus fala com ele, ele diz, eu farei de você pai de muitas nações. E Abraão simplesmente diz, eu acredito que Deus pode fazer isso. Eu acredito nesse Deus. Que pode fazer surgir uma nação de onde não existe. E aí a gente vê na história de Abraão, já idoso, sem filhos, e ele tenta dar um jeitinho lá com a filha da escrava, com o filho da escrava, né, com a escrava, e Deus diz, não é por aí, é através de Sara. E aí, então, Paulo vai dizer que Abraão acredita que Deus pode fazer surgir uma nação do nada, de onde não existe. Ele pode traz dos mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Quando o apóstolo Paulo fala isso, e Abraão crê em algo assim, isso lembra a gente do quê? Lembra a gente lá de Gênesis, onde Deus cria o mundo do nada. Abraão creu em Deus. E aí tem a história de Isaac, que nasce. E quando Isaac era talvez um jovenzinho adolescente ou quase adolescente, Deus diz para Abraão, mata esse garoto em oferta para mim. Lembra? Abraão velho, a gente vai ver isso já já. Sem filhos, só Isaac, que era o filho que Deus falou que era. Abraão pega o filho dele, caminha com o filho dele para oferecer o filho em sacrifício. Matar o filho dele. E é interessante porque qual foi a crença de Abraão? Eu creio que Deus pode trazer dos mortos, se Ele quiser. E ele não teve receio disso. E ele foi para oferecer o filho dele.
E na cabeça de Abraão, ele ia matar o menino. Se Deus pediu, ele ia matar o menino, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Ele pode trazer os mortos de volta à vida. Ele cria coisas novas do nada. Inclusive, se a gente continuar olhando o texto que Paulo vai citar, mesmo quando havia motivo, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Abraão olhou ao redor, olhou as circunstâncias que ele estava vivendo. Vamos imaginar essa história aí de Isaac. Ele já velho, né? É o que ele vai dizer ali, ó, versículo, continuando ali. Pois Deus tinha lhe dito, esse é o número dos descendentes que você terá, versículo 19. A sua fé não enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Não dava mais para sair de lá alguma coisa que pudesse vir a ser muitas nações. Abraão sabia disso. Ele entendia isso. Então ele olhava para as circunstâncias, ele não tinha motivo para ter esperança na promessa de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que ainda assim, Abraão creu em Deus. Deus é o Deus que pode trazer do nada uma nação de alguém velho que o corpo já não responde. Deus pode trazer a vida, né, de onde não há, ou dos mortos. Versículo 20. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso ele deu glória a Deus. Irmãos, a gente sabe na história de Abraão, quando Deus promete Isaac, Sara ri. E Abraão, num primeiro momento, ele também ri. Ele sorri, né? O que Paulo está dizendo para nós aqui é que, ainda que a gente tenha, na nossa vida, alguns momentos que a gente tem dúvida. Ele fala assim, Abraão se apegou na promessa de Deus. Abraão se apegou no Deus da promessa. Isso nós somos chamados a viver também, nos apegarmos ao Deus da promessa. Ainda que você olhe para as circunstâncias e não há, que isso seja forma de ser fortalecido no seu relacionamento com o Senhor. E ao fazer isso, confiar em Deus, descansar em Deus, ele deu glória a Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre essa expressão rapidamente, né? Eu quero só citar essa ideia da expressão glória a Deus. Irmãos, eu ouvi de uma pessoa um dia que ele disse assim, ninguém dava glória a Deus na igreja, ninguém glorificava a Deus, ele disse assim. E ele estava dizendo que dar glória a Deus é falar glória a Deus na igreja. Pode ser, mas pode não ser também. Aqui, o que o apóstolo Paulo está mostrando para a gente é que como é que Abraão deu glória a Deus? Confiando em Deus. É assim que Abraão deu glória a Deus. E pode ser que você diga glória a Deus confiando em Deus, então Deus está recebendo a glória. Ou pode ser que as pessoas digam glória a Deus, mas sem de fato dar glórias a Deus, sem nem pensar em Deus, talvez. Ou a pessoa está dando glória a Deus dizendo, olha como eu sou bom, glória a Deus. Entende? Ela não está glorificando a Deus. Mas Abraão deu glória a Deus pela sua fé, pela firmeza, pela confiança no Deus que prometeu. Abraão estava, 21, plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Irmãos, Abraão creu em Deus. O apóstolo Paulo está reforçando isso muitas vezes. Entenda que Abraão não creu só que as promessas podiam se cumprir. Abraão acreditava no Deus, no poder de Deus. Como Deus é tão poderoso que ele pode fazer o que ele quiser. Não importa o que seja. Sabe por que eu estou falando isso? Eu às vezes assisto filme, né? Eu não sei se você já reparou nisso. Nos filmes tem aquele momento do filme onde tem alguém sofrendo
E aí o personagem principal, ele chega e fala assim, eu prometo para você que vai dar tudo certo. Mas ele não sabe nada pelo que ele vai passar ainda. Ele fala, eu prometo para você que vai dar tudo certo baseado em nada. Pode ser que ele morra no meio do caminho. Né? Muitas vezes nos filmes eles quase morrem antes de acontecer alguma coisa boa. Mas a promessa é feita no vazio. Eu prometo para você que vai dar tudo certo. Como? Como você pode dizer isso? Paulo está dizendo que Abraão acreditava em Deus porque ele sabia que Deus poderia fazer qualquer coisa. Não era uma promessa baseada na promessa, ou uma promessa baseada no nada, ou uma promessa baseada no vazio. Era uma promessa baseada num Deus poderoso que pode fazer o que quiser. Inclusive trazer vida dos mortos ou fazer acontecer algo que nunca aconteceu. Trazer coisas novas a partir do nada. Abraão creu neste Deus poderoso. Conclusão, finalzinho do capítulo. Deus justifica pela fé não é algo novo, assim como Abraão. Também somos declarados justos pela fé. Então percebe que ele fez a ponte com Abraão para falar para os judeus, mas também para falar para os gentios. Versículo 22. Por isso, depois de tudo que ele construiu, para falar sobre a fé, salvação pela fé ou justificação pela fé, por isso, por sua fé, Abraão, ele foi considerado justo. Por isso, pela sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para o benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor. Percebe que agora ele faz a ponte aqui, dizendo que nós também somos declarados justos pela fé. Nós não conseguimos ser justos. Não é pela obediência à lei, não é por circuncisão, não é por ser bonzinho, não é por fazer a coisa certa, não é por agir direito. Nós somos declarados justos diante de Deus, considerados justos por crermos pela fé em Deus, que ressuscitou o nosso Senhor Jesus dos mortos. Versículo 25 foi o texto que nós lemos. Ele, Cristo, nosso Senhor, foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Quando nós cremos nisso, entenda, eu sempre digo que crer dessa forma aqui é muito mais do que simplesmente dizer, eu acredito nisso aí. Eu acredito em Jesus. Eu sei que Jesus existiu mesmo. É muito mais do que isso, irmãos. Sempre que eu falo sobre isso com os irmãos, eu digo, crer é confiar. É confiar ao ponto de você dizer, a minha vida toda depende disso. É você entender isso. Se isso estiver errado, você está perdido. Entenda o que eu estou dizendo. Se isso estiver errado, você está perdido. Mas, se você entende isso, se você crê nisso, se Deus abriu o seu entendimento para você entender isso, é só crer que pode te declarar justo diante de Deus. Onde Deus vai bater o martelo e dizer, você é inocente. Porque quando nós cremos nesse Deus que fez isso aqui através de Cristo por nós, por causa dos nossos pecados, para que fôssemos declarados justos, quando nós cremos nesse Deus, nesse sacrifício, então Deus aplica aquele sacrifício no nosso lugar. Então é por isso que ele pode bater o martelo e dizer, você é justo. Você é justo. Agora, aqueles que falam assim, não, eu acho que Jesus fez é legal, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer o meu melhor para Deus, para ver que eu estou fazendo o meu melhor e eu vou fazer, né? Aí Deus vai olhar para a sua vida e vai dizer, não, você não conseguiu, então você é culpado. Você não recebeu o sacrifício que Cristo fez por você. Você não recebeu a justiça de Cristo por você. Então você não alcançou. Você é declarado culpado, condenado.
Ele foi entregue à morte por nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Somos chamados a crer nesse mesmo Deus. É o mesmo Deus que Abraão creu. Mas sabe o que é interessante? Porque para Abraão provavelmente foi mais difícil. Porque Abraão estava olhando para algo lá na frente. Nós não sabemos o detalhe disso, mas ele estava olhando com essa expectativa de um Deus que ressuscita, que traz a vida aos mortos, né, que pode fazer. Ele estava olhando para frente, para o futuro. Nós hoje é um pouco mais fácil, porque a gente olha para trás e vê tudo que Jesus já fez. E a gente pode olhar para isso e falar, eu confio, eu creio no Senhor. Irmão, só para encerrar aqui, eu vou resumir aquilo que eu coloco assim, o que eu aprendo, né? É um resumo daquilo que eu acho interessante nesse capítulo. Tá bom? Depois você pode ler ele em casa de novo. Mas eu coloquei assim, Abraão e Davi são declarados justos pela fé. É isso que Paulo fala. Né? Não foi por nada que eles fizeram, foi pela fé. Né? 2, Abraão foi declarado justo antes da circuncisão. Não foi depois. Não foi por causa dela. Foi antes. A circuncisão, como Paulo fala, é só um sinal daquilo que já havia acontecido. 3, Abraão foi justificado antes da lei. Não foi por obedecer à lei. Foi antes disso. Né? E aí, o 4 é, Abraão acreditou, e essa ideia de confiou em Deus. É algumas coisas, né? Crer que a promessa se cumpriria é resultado da confiança em quem promete. Por que eu posso acreditar na promessa? Não é por causa da promessa em si, é por causa de quem prometeu. Abraão confiava naquele que prometeu. Quem era esse? O Deus Todo-Poderoso. A confiança não está nas circunstâncias, mas em Deus. O Abraão, olhava para as circunstâncias e nem tudo era fácil. Na verdade, quando ele não tinha motivo para ver resposta, ainda assim ele confiou a sua vida a isso. Então a confiança vai além das circunstâncias. C. Dar glória a Deus é mais do que falar a frase glória a Deus. Né? Você pode até falar a frase, mas não está glorificando a Deus. Então a ideia é de essa confiança em Deus. Sabe, irmãos, quando a gente confia em Deus, a gente reconhece quem é Deus. A gente afirma para Deus quem é Deus. Deus, eu sei que o Senhor é Deus. O Senhor pode fazer isso? Pode, se o Senhor quiser. O Senhor é Deus. O Senhor é o dono, o Senhor pode. Então, dar glória a Deus é essa entrega, essa confiança, né? E o progresso da fé de Abraão. Eu coloquei lá para aquilo que eu falei com vocês, né? Abraão sai da terra dos parentes, então a gente vê um progresso, né? Abraão sai da terra dos parentes, diz que vai ser uma grande nação. Depois fala que ele vai ter muitos descendentes, que era através de Sara, né? Era através de Isaac, filho de Sara. Mesmo o ventre amortecido, mesmo ela sabendo que ela já estava velha e não podia mais ter filhos. Fala de matar Isaac, o filho querido, o único filho, e que Deus podia trazer de volta à vida. Né? Então, Abraão creu em Deus. É isso que Paulo mostra, é isso que o Antigo Testamento nos mostra. Tá? Então, olhando para essas questões todas aqui, eu quero deixar para vocês a gente pensar para essa semana 3 coisas só. Primeira, avaliar de fato a confiança que eu tenho em quem é Deus. Percebe que é muito mais do que nas circunstâncias ou nas promessas de Deus. Mas quem é esse Deus a qual eu digo que confio? Então, avaliar minha confiança nesse Deus, né? Quanto eu confio mesmo. Segunda coisa é a gente perceber, irmãos, percebe o que o apóstolo Paulo está construindo? É pela fé. Se é pela fé, não é pelo que eu faço. Se não é pelo que eu faço, eu não mereço. Se fosse pelo que eu mereço o inferno. É isso que eu mereço. Perto do inferno, qualquer coisa que venha sobre mim é muito menor. É muito menor. Eu mereço. Então, perceber que não mereço. Eu preciso avaliar isso no meu coração. Eu preciso reconhecer que eu não mereço. As coisas que eu tenho de boa, eu não mereço.
É bondade de Deus, a gente cantou a bondade de Deus. A salvação é bondade de Deus, não foi nada que eu fiz. Perceber que não mereço, eu preciso avaliar isso constantemente. E por último, eu quero convidar você a ler e meditar em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Vou pedir para você meditar nisso durante a semana aí. Vou ler para vocês. Eu vou ler e depois orar, encerrando. Lucas 18. Diz assim: Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola. E ele contou essa parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. A parábola é o seguinte, versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância, não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Eu convido você a ler esse texto outra vez na sua casa, meditar sobre ele. E sobre tudo que nós vimos aqui, né, acerca da vida de Abraão e da ser declarado justo pela fé, né? Pela fé em Cristo Jesus, que morreu por nós.